Olá, gente. Aqui é o professor Maxwell e a aula de hoje será sobre tradução, tá? Olha só, a tradução é uma tarefa delicada. Quer dizer, se você traduz a frase I love you, eu amo você, né? Essas três palavrinhas, é fácil, né? I love you, eu amo você, ou então eu te amo. Mas, se o texto é maior, dependendo do tema, do nível de linguagem, né, se é formal ou informal, a tradução inspira mais cuidado, inspira análise, tá? O que eu preciso fazer quando o texto é um pouco maior é compreender bem o que o autor quis dizer lá na língua original em inglês e pensar como é que eu posso dizer isso com fluência, com naturalidade em português, tá? Vou encontrar a melhor forma possível, sabendo que muitas palavras têm mais de um significado, né? Então, para você saber qual o melhor significado, você tem que conhecer o tema, né? Você tem que conhecer o contexto do texto, não é isso? Então, você tem que olhar tudo que o texto te oferece graficamente. Às vezes, você tem só o parágrafo com as palavras escritas lá, né? Mas em outros casos, como esse texto aqui que vocês estão vendo, você tem uma página de internet, né? Então você olha ela toda, você vasculha tudo aqui, ó, os botões, o endereço do site, a parte do pesquisar, tem o nome Education bem grande, que é educação. Então provavelmente esse site fala sobre educação, né? Aí você vê tudo ao redor aqui, ó, as opções de clicar aqui no site. Aí vem para o texto em si mesmo, vem as imagens aqui, ó, um pessoal usando o computador, cada um num lugar. Um rapaz que parece estar em casa, outros dois parecem estar na escola, e a menina está num parque, numa grama ali no quintal de casa, talvez, e essas setinhas mostrando que eles estão, ó, conectados. Isso aqui ajuda a entender o que vai estar escrito aqui, tá? Tudo isso é importante na hora do texto. Ó. Quem escreveu está aqui, ó, by Will Richardson. Esse by aqui indica o autor ou a autora, né? Então, saber quem escreveu também é importante. Vasculha tudo que você tem graficamente aí no texto, tá legal? Outra coisa, quando vai traduzir, digamos que você não vai usar o Google Tradutor, né? Porque se você usa o Google Tradutor, você nunca aprende. Ele que faz o trabalho para você, você nunca raciocina. Quando você precisar traduzir um texto em inglês com os seus conhecimentos, você vai estar sempre no zero, vai ser sempre muito difícil. Se você procura memorizar palavras de vez em quando, todo o texto, você tira ali 4 ou 5 palavras que você não conhecia para memorizar, aí vai te ajudar. Se você pega o dicionário, vai te ajudar a entender melhor também. Só quando a gente está muito apressado, não tem outro jeito, a gente usa o Google Tradutor, tá legal? Então, olha só, se forem traduzir com dicionário, nunca traduzam as palavras isoladamente, tá? Porque elas, claro, elas têm, às vezes, mais de um significado. E a frase pode ficar sem pé nem cabeça, né? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão dar uma olhada primeiro no texto todo, no texto geral, como eu indiquei. Se o texto tiver vários parágrafos, olhe o primeiro parágrafo todo para poder traduzi-lo, para pegar a ideia central, para pegar o tema, o contexto. Assim você vai escolher melhor as possibilidades de tradução para cada palavra. E às vezes você nem vai precisar do dicionário, se você prestar atenção direitinho, como eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Então veja só, às vezes, se você olha a frase toda, um parágrafo todo, aí uma coisa que está lá na frente vai ajudar você a entender uma palavrinha que está lá atrás. Você não entendeu aquela palavra que está lá atrás quando passou por ela. Mas olhando as outras na frente, diz, por causa desta palavra aqui, eu entendi que aquela lá atrás significa isso. Então, a relação entre as palavras ajuda a entender o parágrafo como um todo, tá certo? Vamos pegar duas partes aqui para eu exemplificar coisas que a gente tem que saber na hora de traduzir. Olha só. A gente tem aqui o título do texto, ó, World Without Walls, Learning Well with Others. Então aqui é Mundo sem paredes, aprendendo bem com os outros. E aqui na cor laranja tem o subtítulo, How to Teach When Learning is Everywhere. Como ensinar quando a aprendizagem está em todo lugar. Eu vou pegar esse texto aqui e vou trazer para outra página aqui onde eu posso selecionar, tá certo? Que ali eu não posso. A palavra que eu mostrei é essa, everywhere. Em inglês, né? Uma palavra só. Em português, ela significa em toda parte, em todo lugar, em todos os lugares. Então, veja, essa palavrinha aqui é uma só em inglês, em português vai ser três, ó. Em toda parte. Então,
eu preciso saber que algumas palavras lá na língua original, ela é uma palavra só, mas a ideia que ela transmite na nossa língua não vai ser possível com uma palavra só. Então, às vezes eu tenho que usar duas palavras, às vezes tenho que usar três. Tem que estar atento a isso na hora de traduzir, tá certo? Isso não acontece com todas as palavras, é claro, mas tem algumas que são assim. E às vezes, lá em inglês, tem duas palavras que, quando traduzir para português, vai ser uma só, como o verbo haver em inglês, que é there is, ou então there are, no plural. E em português é haver, tá certo? O verbo haver. Há um jogo hoje na TV. Então, esse há vai ser there is ou there are em inglês. Bom, sabendo disso, vamos para outro trecho que costuma dificultar a tradução por causa da ordem das palavras. O texto começa assim, ó: Bem-vindos à era da colaboração. Então aqui a gente tem collaboration age. Olha, duas palavras. Só que em português a gente vai botar um de aqui no meio e vai inverter a ordem, tá? Porque eu estou falando de quê aqui? Da age. Quando eu falo de grupos nominais, ou seja, de grupos de palavras que têm um substantivo e outras palavras ao redor ajudando a enriquecer o significado desse substantivo. Quais vão ser essas outras palavras ao redor? Pode ser adjetivo, pode ser advérbio, pode ser numeral e pode ser artigo, tá? No caso aqui tem dois substantivos. Esse último aqui é o principal, então a gente tem que saber disso. Grupos nominais, o substantivo, que geralmente é a última palavra, é a mais importante. É por ela que a gente vai começar a pensar esse grupo. Então, ó, Collaboration Age. A gente está falando de uma age, de uma era, e a era de quê? A era da colaboração. Então, Collaboration Age, tá? Então, esse substantivo collaboration está determinando o tipo de era aqui, ó. Que era é essa? A era da colaboração. O texto segue dizendo: quando até mesmo os mais jovens entre nós estão na web, aí vem a parte legal agora, ó, usando. Eu não vou traduzir tudo agora, eu vou mostrar em inglês. Using the most transformative connecting technologies. Vou parar aqui. Essa parte a gente tem que ter atenção, porque também é um grupo nominal, é um grupo de palavras que tem um substantivo e outras palavras ao redor, ajudando a qualificar, a modificar, a enriquecer a ideia desse substantivo, ou seja, está dando mais detalhes para ele, né? E a gente precisa reorganizar a ordem dessas palavras quando botar em português. Então, qual é a palavra principal aqui? É essa última aqui, ó, que é o substantivo. Technologies. Technologies, que é o plural de technology, com Y no fim. Quer dizer aí tecnologias, né? Aí a gente vai pensar, que tipo de tecnologias nós estamos falando? De que tipo? Aí você vem aqui ao lado, ó, Connecting Technologies, tecnologias de conexão. Ah, tem mais detalhes para dizer sobre isso? Porque eu estou vendo que a frase é maior aqui, ó. Aí tem transformative, que quer dizer transformador, transformadora, transformadores ou transformadoras. Isso mesmo, o adjetivo em inglês ele tem uma forma só, que serve para masculino, feminino, singular e plural. Uma palavra só, tá? E aqui a gente tem most, que quer dizer mais no superlativo. Tipo, o mais, quando uma coisa se destaca das outras. O mais ou a mais. Os mais ou as mais. Então, o que é que está dizendo aqui, professor? Usando a mais transformadora conexão tecnologias, é assim? Usando a mais transformadora conexão tecnologias? Ah, peraí, tecnologia está no plural. Então, é usando as mais transformadoras conexão ou conectando tecnologias. Mas ocorre o seguinte, connecting aqui é um substantivo também, desculpa, é uma palavra que é substantivo, mas está funcionando como adjetivo, está qualificando technologies. Então você vem aqui, ó, tecnologias da conexão, e quando você pega do começo da frase, você diz usando as mais transformadoras tecnologias de conexão. As mais transformadoras tecnologias de conexão. E continuaria dizendo que o mundo já viu que o mundo já viu, tá? Então, eu vou colocar a tradução inteira desse texto no grupo para vocês poderem conferir direitinho qual palavra é qual palavra, como está a ordem das palavras. Você olha na tradução e olha aqui as palavras em inglês, o texto em inglês. Aí você pega, deixa eu ver que palavra é essa aqui. Eu estou em dúvida se ela está na ordem correta lá na tradução. Aí você pega, por exemplo, depois que está com a tradução na mão, pega essa palavra aqui, joga no Google Tradutor, vê o que ela significa. Diz, deixa eu ver essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é um grupo nominal também, ó. Powerful Learning Opportunities.
poderoso ou poderosa, né? Learning, aprendizagem, e opportunities, oportunidades. Como é que fica? Poderosa, aprendizagem, oportunidades. Então, são poderosas oportunidades de aprendizagem, tá? Vocês vão fazer essa comparação na hora que estiverem com a tradução já aí na mão. Então, essa aula é sobre tradução e eu mostrei aqui no começo com essa palavra, né, com essa daqui, com esse trecho e com esse trecho aqui, alguns detalhes que a gente precisa parar e analisar com cuidado para não traduzir errado. A gente precisa raciocinar direitinho para ver se o que a gente está dizendo faz sentido, porque aquele trecho que está parecendo que está sem pé nem cabeça pode ser, por exemplo, um grupo nominal desses que o substantivo fica lá no final, e quando a gente vai traduzir, a gente precisa mudar um pouco a ordem das palavras, sabendo que a palavra principal é aquela última lá, e as outras vão trabalhar em função dela. Tá legal? Então, essas são as dicas de tradução de hoje. Depois nós podemos aprofundar mais. Valeu, gente. Um abraço para vocês e até a próxima.